Nós somos o casal Luísa e Júlio Martins. Somos casados há 10 anos, temos 3 filhos. Luís de 9 anos, a Julissa com 5 e o Júlio Luís tem apenas 3 meses. Está aqui connosco. Nós pertencemos à Praia 4, que é a nossa equipa de base, e estamos no movimento há 3 anos. Como é que foi tudo isso? Pronto, como outros casais, acredito, imperfeitos, né? No meio das suas turbulências, e iniciou em 2012, porque temos um padre lá que inclusive celebrou o nosso casamento, um padre muito amigo nosso, familiar até do Júlio também. E quando estamos nos momentos menos bons do nosso casamento, procuramos sempre ele. E foi num desses momentos turbulentos em que o procuramos que ele falou-nos da existência do movimento, das equipas. E como também estávamos a insistir com ele, encontrar algum ponto de referência, algo que fosse mais contínuo e que nos levasse a um suporte, aí pegamos, avançamos com o movimento e desde lá não paramos. E tem sido muito rico para nós, tem sido o nosso suporte, foi a nossa bola mágica que nos transformou e que nos tem nessa paz e nessa tranquilidade e nessa fé e nessa acreditar cada vez mais em Deus e nessa espiritualidade. De facto, os ganhos que nós podemos aqui citar encontrados nas equipas de Nossa Senhora são muitos e foram, portanto, de facto, nós encontramos uma metodologia que conseguiu transformar a nossa percepção daquilo que de facto é o sacramento do matrimónio. Nós notamos que de facto no início não tínhamos essa percepção muito clara, a nossa perspectiva do matrimónio não estava de facto ajustada no caminho daquilo que de facto Cristo nos deixou. E a metodologia das equipas de Nossa Senhora, portanto, trouxe-nos isso tudo de volta. Os pontos concretos de esforço, que é aquilo que mais as pessoas têm dificuldade de cumprir, mas também é a ferramenta mais adequada que nós até hoje já conhecemos, foi aquilo que nos recentrou novamente. Foi nisso que nós pegamos para podermos, de facto, pegar e repescar os valores que eventualmente tínhamos perdido e que, de facto, podemos dizer que hoje o nosso casamento está salvo, ou se até hoje está salvo, foi porque de facto nós encontramos esse movimento e que abraçamos e amamos e queremos levar até o fim. E não temos parado por ir aqui, porque também desde o início entendemos e aprendemos desde os conteúdos de pilotagem que somos chamados também a servir. Temos que receber, mas também temos que dar. E então, desde lá, desde que entramos em 2012, já pilotamos 3 equipas, já fomos casal responsável de tesouraria, casal rico. E esse ano acabamos agora, início de novembro, a tomar a posse para ser o casal responsável de preceptor da Ilha de Santiago, para além de nós também ser nomeados o casal responsável da nossa equipa para esse ano. Nós, quando entramos nas equipas de Nossa Senhora em 2012, em Cabo Verde, portanto, haviam apenas 5 equipas na cidade da Praia, onde nós portanto, começamos. Hoje, na Praia, na Ilha de Santiago, nós temos 14 equipas. Em Cabo Verde, portanto, neste momento somos 26 equipas na totalidade e este ano já iniciamos o ano pastoral e teremos 10 equipas em pilotagem, ou seja, nós vamos ter um crescimento de 26 para 36 equipas, de uma forma muito sustentada, de uma forma muito organizada. Portanto, nós nos damos muito à questão de formação e de conhecimento da metodologia para que de facto o crescimento seja ela, portanto, dentro do espírito daquilo que são as equipas de Nossa Senhora. Bom dia. Sejam bem-vindos a este terceiro e último painel deste encontro nacional 2015. Temos connosco, ou melhor, escolhemos para este painel o tema Perspectivas para o Futuro à luz do Sínodo
do Sino da Família, naturalmente, e por isso convidámos um casal, Tó José Moura Soares e o Dom Manuel Clemente, que nos darão duas perspectivas diferentes, mas que no fim serão a mesma. Eu passo à Guida, aquela que vos vai apresentar. Vamos então dar início a este terceiro painel. É para nós uma honra ter a presença do casal responsável da ERI, a Tó e o José Moura Soares, que nos falarão dos desafios e missão do movimento das equipas de Nossa Senhora neste tempo particularmente rico e interpelativo para nós, casais cristãos. O futuro será o que nós quisermos e temos como missão ser luz e fermento para outros casais, sabendo acolher o inesperado. Vamos ouvir a Tó e o Zé, que eu penso que dispensarão apresentações, mas sabemos que são casados já há 53 anos, têm 3 filhas, pertencem à equipa Parede 4, e pertencem ao movimento há 45 anos. 45. Sim. São para nós, e isso acho que é mais importante ainda, são exemplo de serviço ao movimento. Desde responsáveis de setor, regionais, suprarregionais, e desde 2012, casal responsável da equipa responsável internacional, ERI. Eles certamente farão uma apresentação mais cuidada, se realmente ainda houver alguém na sala que precise dessa mesma apresentação. Vamos escutá-los com atenção. Bom dia a todos. É uma alegria imensa poder estar convosco e antes de dizermos qualquer coisa, pedimos licença à Margarida e ao João Paulo para começar este momento em união com todo o movimento, através de uma oração que o Sr. Padre, Conselheiro Espiritual da Super-Região de França, fez na noite pós-atentados. Essa oração foi-nos enviada, é uma oração linda, cheia de dor, mas de confiança e de entrega ao Pai, e nós pedimos à Margarida e ao João Paulo licença para a projetar aqui, para rezarmos todos juntos pelas famílias e pelo sofrimento de todos nós, afinal, que estamos envolvidos nesta tragédia tão grande. A oração. Não, disseram-nos que tu é que estava. Disseram-nos que tu é que tinhas. Bem, parece-me que tem que ser feita noutra altura, não tem importância. Nós demos uma informação que foi talvez um bocadinho precipitada da nossa parte. Nós rezaremos a oração todos juntos no fim da nossa intervenção. Quando a Margarida e o João Paulo nos convidaram para estar hoje aqui presentes, ficámos contentíssimos por termos de facto a oportunidade de vermos tanta cara que há tanto tempo já não víamos, por podermos estar aqui neste lugar e, sobretudo, para partilhar convosco da alegria do que é servir o nosso movimento, seja ele em que ponto e em que lugar for. É verdade que os 50 anos de Portugal que passaram já a correr, nós dissemos à Margarida e ao João Paulo que nem acreditávamos que já tínhamos nos 60 anos, lembramos perfeitamente a grande festa que todos fizemos aqui nos 50 anos. A vida do movimento é feita de etapas, de celebrações, que contribuem não só para escrever a sua história, mas também para serem marcas profundas que guardamos todos no nosso coração. Reunidos, pois, neste mesmo espírito, a celebração dos 60 anos do movimento em Portugal constitui um espaço e um momento privilegiados para trazer à memória os ideais que inspiraram os nossos fundadores e para lançar um olhar para os desafios futuros que nos ajudarão a discernir o caminho que queremos seguir.
é igualmente a oportunidade para agradecer a Deus todas as bênçãos concedidas ao longo desta década e pedir ao Espírito Santo que ilumine o caminho que se perspectiva à nossa frente. Já temos partilhado convosco várias vezes, sobretudo depois de todos estes anos de exercício de responsabilidade nas equipas de Nossa Senhora, que pomos tudo nas mãos do Senhor, por cada dia que passa e que nos confrontamos com as dificuldades que tentamos ultrapassar, temos cada vez mais consciência da nossa pequenez e como é o Senhor que nos suporta. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Assim, a nossa comunicação é mais uma tentativa de procurar nos sinais que nos envia o Espírito, que é afinal o verdadeiro arquiteto desta maravilhosa obra que são as equipas de Nossa Senhora, em que direção deve o movimento avançar, mantendo sempre a fidelidade ao seu carisma. O que vos vamos dizer é, pois, fruto de grande e profundo discernimento que a ERI tem feito, assente sobretudo nos escritos que o Padre Caffarel nos deixou, na troca de impressões com o casal Marie e Louis d'Amonville. O Louis, há pouco mais de um mês, partiu para o Pai, que foram uma testemunha responsável de uma época muito importante das equipas Nossa Senhora e que se disponibilizaram totalmente, quanto tinham, não só eles, mas também quanto tinham guardado, desde as fotos a inumeráveis documentos que tiveram que ser consultados. Também temos tido frequentes contactos com Jean Allemand, que foi o secretário privativo do Padre Caffarel nos seus últimos anos de vida. Durante a participação do encontro em Roma 2015, falou a todos os responsáveis regionais sobre o pensamento do Padre Caffarel e nós próprios consideramos-nos bafejados pela sorte, porque estivemos 3 horas, que seriam longas se fosse contabilizadas, mas a nós que nos pareceram-nos pouquíssimo, bebendo da sua sabedoria. Temos também trabalhado, além de tudo, com pessoas profundamente conhecedoras do pensamento do Padre Caffarel e que nos têm ajudado a prosseguir e a fazer uma descoberta não de mudança de carisma, nem nada disso, mas antes, pelo contrário, uma atualização do nosso caminho, precisamente agora que se está a realizar um sínodo sobre a família. Lembramos ainda as preocupações do Padre Caffarel, consideramos para esta partilha que vamos fazer convosco, as preocupações que o Padre Caffarel deixou em Chantilly e que também foram grandemente orientadoras para nós. Portanto, é tarefa prioritária comparar essas preocupações com as que se vivem hoje no começo do século XXI e sem medo da verdade, porque a verdade é a garantia da liberdade e, como nos disse o Papa no encerramento do Sínodo, devemos enfrentar sem medo todas as realidades e não enterrar a nossa cabeça na areia. Vocação e missão. O discurso que o Papa Francisco fez às equipas Nossa Senhora a 10 de setembro, o último, constitui também rica base de trabalho, não só porque insistiu no papel missionário dos casais, mas pelo enfoque que deu à obrigação que temos de testemunhar e transmitir o que todos recebemos das equipas Nossa Senhora. Lembrou-nos de uma forma clara que o facto de pertencermos ao movimento não pode ser associado de forma abstrata a uma qualquer fonte de infusão de graças,
porque estamos sacramentalmente unidos pelo laço do matrimónio. O Padre Caffarel, depois do célebre discurso de Paulo VI, em 1970, afirmava então: já não tenho a menor dúvida de que as equipas entram numa nova fase da sua história. Isto em 1970. A viragem iniciou-se durante a nossa grande peregrinação a Roma. E digo bem, iniciou-se. É preciso um grande esforço de oração, de reflexão e de transformação, juntamente com uma vontade férrea de descobrir a vontade de Deus a respeito das equipas Nossa Senhora e da sua missão na fidelidade à graça das origens e na compreensão dos sinais dos tempos. Como vê, a minha voz está muito limitada. No encontro a seguir, em Roma, em 1976, o sucessor do Padre Caffarel, o Padre Tandoni, tornou-nos a dizer: a evangelização não se pode reduzir somente ao exemplo. Vós pertenceis a um movimento que levou a sério a preocupação de evangelizar. Ao entrardes para as equipas Nossa Senhora, não satisfizestes apenas o desejo de aperfeiçoar a vossa vida conjugal e pessoal. Sabeis depressa e verificaste-o que as equipas querem estar abertas ao mundo e abertas aos outros. O Papa Francisco, na audiência que concedeu aos responsáveis dos movimentos internacionais da Igreja em novembro de 2014 e que nós tivemos a honra de estar presentes, disse-nos: precisam de voltar constantemente às fontes do vosso carisma e assim redescobrir a força impulsionadora e necessária para responder aos desafios atuais. Podemos afirmar que foram todas estas considerações que nos incentivaram ao discernimento da missão do nosso movimento nos dias de hoje. É, pois, urgente para as equipas Nossa Senhora aprofundar as dimensões naturais do sacramento do matrimónio para encontrar resposta às interpelações que o mundo nos coloca hoje. A reconhecer e afirmar que o sacramento que escolhemos para unirmos as nossas vidas não é uma carga, mas é um dom, que é uma decisão pessoal que nos permite passar com alegria e desassombro para este novo período da história, encorajando todos os casais a aprofundar e a viver com perseverança a espiritualidade das equipas Nossa Senhora. Se nos pedissem para definir hoje o nosso movimento, seria interessante falar de um movimento dialogante, que sabe colocar a transversalidade de opiniões e reflexões ao serviço do amor. Porque os casais devem encher-se de compaixão e caridade pelos outros, etc, etc. Tudo isso é excelente, mas não é só isso que hoje nos é pedido neste mundo agitado e individualista. A missão de cada um é o conteúdo da sua própria existência. Por isso, a vocação não é algo que se cola à pessoa, mas é algo que faz parte integrante da identidade de cada um. Quando o Padre Caffarel nos diz e nos interpela de uma forma bem clara sobre qual a missão de um casal das equipas Nossa Senhora, ele quer levar-nos a pôr a render os dons que gratuitamente nos foram dados no sacramento do matrimónio. Vocação e missão, portanto, andam sempre ligadas. Há dias em Roma, no seu belo discurso às equipas Nossa Senhora,
o Papa Francisco lembrou-nos e convidou-nos mais uma vez, dizendo que estamos fortificados com a graça de pertencermos às equipas de Nossa Senhora e partir em missão, exortando-nos e fazendo-nos próximos das famílias feridas, quer pela falta de trabalho, quer pelos problemas causados pelos filhos, pela violência doméstica, ou ainda pela grande tragédia do divórcio, pedindo-nos que sejamos instrumentos da misericórdia de Cristo, da Igreja, e para compreender melhor a ferida e o sofrimento a que tantos estão expostos. As inquietações que nos chegam hoje afligem-nos, é certo, mas não nos podem assustar, nem confundir, porque os dons do Espírito Santo são imensos, dão-nos a capacidade de prosseguir. O Papa Francisco afirmou no seu discurso do Parlamento Europeu que quem dialogue unicamente dentro de grupos fechados e de pertença fica a meio do caminho. Por coincidência, talvez, nós não achamos que seja coincidência, encontramos a mesma preocupação no editorial da carta do Padre Caffarel, que nos diz: algumas equipas contentam-se em última análise com um cristianismo de gueto ou mesmo de sala de visitas. Mais à frente, na carta, o Padre Caffarel continua: não vou alongar-me. Trata-se de responder cada vez mais plenamente às expectativas de Deus e às expectativas dos irmãos, que em cada equipe os casais se interroguem sobre se será possível ir mais longe no compromisso e no dom de si próprio. As respostas a estas inquietações e afirmações, quer do Papa Francisco, quer do Padre Caffarel, só podem ser dadas através da fecundidade do nosso movimento e não redizer com palavras ditas o que os outros dizem muito melhor do que nós. E a melhor maneira de transformar e transmitir a alegria do Evangelho é o contacto pessoal, é o encontro face a face com o outro, num acolhimento, num encontro de alegria e de amor. A exortação apostólica Christi Fidelis Laici, que trata de vocações e da missão dos leigos na terra, e na Igreja e no mundo, afirma que ser Igreja é uma das grandes urgências do mundo atual. E a exortação é categórica. Os fiéis leigos precisam, precisamente por serem membros da Igreja, têm por vocação e por missão anunciar o Evangelho. Evangelizar é, pois, fazer chegar a Boa Nova a todos. É colocar a Boa Nova como fonte de esperança no meio de tantos conflitos que surgem no coração do homem, da sociedade desigual, impedindo a realização do projeto de Deus. A mesma exortação, mais adiante, explica-nos que ter uma fé madura é consequência e não apenas condição de abertura ao compromisso missionário. Diz-nos também que está condenado à esterilidade o movimento e o leigo casado que deixam atrofiar o seu espírito missionário sob a alegação de ainda não estar plenamente preparado para exercer a sua missão junto a outros casais e famílias na Igreja e no mundo. Por outras palavras, a espiritualidade conjugal tem que ser missionária, porque senão fica a meio do caminho. Os casais cristãos e as famílias cristãs têm um papel insubstituível na evangelização da Igreja e do mundo. A primeira e a mais importante via da Igreja é a família. É uma via da qual o ser humano não pode separar-se. É na família que nos evangelizamos uns aos outros, para sairmos fortalecidos e sermos capazes de enfrentar o mundo.
O homem contemporâneo escuta com melhor vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então, se escutam os mestres, é porque eles são testemunhas. Numa época... No Cian de 41. Numa época completamente diferente de 1987, da altura do discurso Chantilly, onde a coabitação hoje é uma realidade, onde as uniões de facto parecem ser uma escolha certa, assim como toda a problemática do direito à vida, onde tudo parece estar reduzido a um relativismo aceite e até professado, onde o individualismo já é quase uma regra no mundo, o movimento tem que estar preparado para se deixar interrogar pelo Evangelho acerca da ansiedade dos jovens, discernir o porquê dos casamentos mal sucedidos, recriar o encanto do amor nos casais mais velhos, fortalecer e aumentar a união dos dois sacramentos, o matrimónio e a ordem, e lançar-se num esforço de contínua renovação de meios ao acompanhar com formas de comunicação atuais de todos e para cada um. Aos jovens que procuram o que não veem e que se mostram abertos a Cristo e que parecem desinteressados pela Igreja, é preciso ir ao seu encontro, partindo dos valores a que eles são sensíveis, encontrando depois convergências com o valor do Evangelho. Ao insucesso dos casamentos que aumenta, tornando-se num autêntico flagelo, temos de nos antecipar às crises que aparecem e acompanhar os casais, quer com o nosso testemunho, quer disponibilizando-lhes uma formação catequética sólida, profunda, provando que o amor vencerá sempre. O acompanhamento aos casais de segunda união, lembrado por João Paulo II no seu discurso às equipas de Nossa Senhora em 2003 e focado já na familiares consórcio, que se desenvolve já em muitas super-regiões, tem de ser o desafio daqueles que ainda não se comprometeram com esta preocupação. Para os casais mais idosos, que mantêm uma forte esperança no movimento, é-nos pedido que lhes dispensemos a ternura e o acompanhamento a que têm direito, e de não serem esquecidos, e lembrar-lhes que a frescura do nosso movimento chega sempre pela partilha de vida que se faz com os outros. Não podemos tirar ninguém do Evangelho, porque através o Evangelho só será uma luz a dar sentido à história humana se for anunciado e servido pela atualidade e frescura da sua mensagem. Então, qual o espírito do movimento que deve ser discernido para prosseguirmos o nosso caminho? Nós fomos chamados pelo Senhor para amar mais, principalmente os irmãos mais necessitados, ir para as periferias, começando até das nossas casas e famílias, como nos aconselha o Papa Francisco, até chegar às famílias feridas, pois é essa a nossa vocação, com a missão de sermos equipas de casais em saída. Num mundo em que ao nome de Deus se associa às vezes a vingança, ou mesmo onde o ódio e a violência parecem prevalecer, meditar e viver em consonância com as interpelações de Deus faz-nos obrigatoriamente reler a nossa história para entender a nossa identidade. Compreender a nossa identidade leva-nos a melhorá-la e aproxima-nos da identidade de Jesus, para sermos capazes de sermos misericordiosos como Ele. Se não começar em nós esta revolução profunda, onde toda a humildade e sem preconceitos libertarmos o coração para acolher o Senhor, não estaremos em condições de dar um sim convicto àquele que nos chama.
Será então a nossa missão cumprir apenas uma obrigação enunciada, ou esta questão está algo de existencialmente importante para a sociedade de hoje? Todos aqueles que fazem ver a antropologia adequada à verdade e mostram nas suas vidas o que é amar, amar como Jesus nos ama, interpelam o mundo para o modificar. Parece-nos que evangelizar não é um convite facultativo, mas um dever premente. Evangelizar é reconhecer-se nesta igreja missionária, é reconhecer o chamamento do Senhor. Então as ENs, nesta altura, fortalecidas e iluminadas pelo Espírito, entram em festa. Chegou o momento que se sentem capazes de aceitar e responder às grandes interpelações do mundo, dando sentido à sua existência através da sua identidade e especificidade missionárias, que levam cada casal a envolver-se com toda a responsabilidade na sua vocação. Tudo nos deve levar a Deus. O testemunho que damos aos outros é o resultado da transformação que os pontos concretos de esforço, juntamente com a graça do sacramento do matrimónio, nos ajudam a iluminar e descobrir como é possível ultrapassar o nosso egoísmo, as nossas limitações e alcançar o horizonte desejado. Um casal que pertence ao movimento eclesial não pode permanecer passivo só na vivência do seu belo e bonito matrimónio. O Papa fala-nos de uma igreja em saída. É o mesmo que dizer que o caminho não é somente abrir-se aos outros, mas é ir principalmente ao seu encontro com alegria para gerar o que o Senhor já nos deu, transformando-nos, como já dizemos atrás, em equipas de casais em saída, estando, portanto, em sintonia com a posição da Igreja. O que nos é pedido é que usemos os nossos próprios recursos para sermos casal discípulo missionário de Cristo. Discípulo porque nos sentimos dispostos a enfrentar com ousadia esta aventura, compreendendo a missão como uma vocação. Missionários porque devemos partir sem medo para o mundo que nos espera. O sonho missionário de chegar a todos, como afirma o Papa Francisco na exortação apostólica, é este o tema e o lema que devemos viver nos dias de hoje. É absolutamente necessário que o movimento se preocupe com a formação dos seus casais, pilar onde assenta a ponte que temos que atravessar e que nos impõe cada vez mais um compromisso assente na espiritualidade do amor e na estabilidade. Não podemos acomodar-nos com o que já existe ou partir sem capacidade de fazer frente às interpelações que o mundo de hoje nos lança a todo momento. Preparemo-nos com seriedade, com criatividade para o caminho. Usar a força do testemunho com a criatividade que o Espírito nos concede, não esquecendo que dar testemunho é um dom, é o dom que o Senhor nos confia, recriar e adaptar os meios de formação, garantindo a fidelidade ao nosso carisma para dar resposta aos desafios concretos dos dias de hoje, é o primeiro passo a dar. O Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, diz-nos também: há normas e preceitos eclesiais que podem ter sido muito eficazes noutras épocas, mas já não têm a mesma força educativa como canais de vida. As prioridades do coração são as que comandam a vida.
Nunca seremos livres se ficarmos na nossa autossuficiência para empreender e para entender o que é a eternidade do amor. Precisamos de apreender o que é a liberdade e a eternidade. E isso só se aprende com Deus e com os outros. O anúncio do amor e o anúncio de Cristo não são duas realidades paralelas, mas sim a mesma realidade, ganhando plenitude quando derrubamos os muros e o coração se enche de rostos e de nomes. Evangelho Gaudium 274. E deixamos bem expressa a convicção do Padre Caffarel, manifestada aqui mais uma vez. Penso que as equipas Nossa Senhora não devem ser refúgios para adultos bem intencionados, mas para grupos de combate compostos unicamente por voluntários, cujos membros desejam com todo o coração aprofundar o seu cristianismo a fim de viverem da família, na profissão e na sociedade. A partir do carisma e da mística das equipas Nossa Senhora, especialmente do testemunho, qual a missão que nos decorre, qual o caminho que somos impelidos a percorrer? Quer pela carta, quer pelo documento oficial do segundo fogo, as equipas precisam de reforçar a consciência de si próprias, das suas realidades e das suas potencialidades, reconstruídas entre a leitura do passado, a entrega que realizamos no presente e a esperança com que olhamos o futuro. Poderemos então responder à pergunta que Cristo fez aos seus apóstolos: que procurais? Que a graça do Espírito Santo nos fortaleça a todos e nos faça usar da brancura que o Senhor nos comunicou neste seu transfigurar neste fim de semana que aqui passou na tenda com todos nós. Só assim seremos capazes de responder à pergunta deixada pelo Padre Caffarel: quereis participar na grande tarefa empreendida pelas equipas Nossa Senhora, instaurar o reino de Cristo nos casais, fazer que a santidade se enrize em pleno mundo moderno, formar bons operários da cidade, robusto apóstolos de Cristo? É o edital de uma das últimas cartas que o Padre Caffarel escreveu. Se sim, estais na linha certa. Então, queridos amigos, partamos juntos e de mão dadas a Maria e peçamos-lhe para que nos conduza neste agitado mas maravilhoso mundo onde vivemos e que nos ajude a sermos iguais a Deus, igual e sinal de misericórdia e de alegria neste tempo e nesta história. Muito obrigada. Obrigado, Toisé. Eles ainda têm mais 2 minutos para nos dizer algo que não será bem uma surpresa, mas será com certeza bem acolhido por todos. Então é com uma alegria muito grande, que todos já sabem, que no Encontro Internacional de Roma 2015 foi escolhida Fátima, sem qualquer comparação com outro local, para se realizar o Encontro Internacional das Equipas Nossa Senhora. Quando foi conhecida a notícia, porque foi objeto de uma votação entre todos os responsáveis regionais presentes em Roma, e realmente mais de 60% da escolha foi Fátima, foi Portugal. Os casais regionais portugueses que estavam lá, e não só, os brasileiros e os hispano-américos e muitos outros, também fizeram logo uma festa, e
quando eles vieram falar, muitos deles vieram falar connosco, a primeira impressão que eu, não sei se lhes disse, mas pensei, vocês nem sabem do que é que nos foram meter. Mas pronto, é mais uma missão que temos que levar a cabo e fazer. Portanto, já está definida a data, portanto, podem já marcar nas vossas agendas. Vai ser de 15 a 21 de julho de 2018. Também queremos dar-vos outra boa notícia, que era uma grande preocupação para nós. Esperamos entre 9.000 a 10.000 pessoas. Em Brasília estiveram perto das 8.000 e pensamos que em Fátima o número vai aumentar. Como sabem, este auditório bem apertado, cabem 2.000. Onde é que vamos meter os outros 7.000? Com certeza que teremos solução para isso. E é para nós uma grande alegria, uma grande honra termos este encontro connosco, aqui, sermos nós a realizá-lo. Mas é acima de tudo um grande desafio. E é um grande desafio para nós, Super-Região Portugal, para a equipa de organização, para a equipa de trabalho da Super-Região de Portugal, mas é um grande desafio para todos os equipistas da Super-Região Portugal. Todos nós seremos e vamos com certeza ser convidados a participar de uma forma ou de outra, cada um com aquilo que puder ser. E quando vos baterem à porta, não digam que não, está bem? Vai ser preciso muita gente a trabalhar. E podemos desde já anunciar com muita alegria que o Sr. Emanuel já aceitou fazer o encerramento desse encontro internacional. Portanto... Queremos agradecer também a Tom Zé este testemunho que nos recentraram, ou melhor, nos falaram daquilo que o movimento, como é que o movimento vê estes desafios novos que estão aí e que nos alertaram, ou que nos relembraram de que o nosso querido Padre Caffarel, quando fundou o movimento, e as preocupações dele na altura são as mesmas, talvez com algumas nuances que são próprias do nosso tempo e não do tempo dele, mas as preocupações são as mesmas. E também nos fizeram um apelo a nós equipas, a nós movimento, um apelo à missão, ao envolvimento de forma ativa de cada um de nós nos desafios que os tempos atuais nos lançam. Pôr a render os dons que recebemos na celebração do sacramento, ir ao encontro face a face com o outro. E depois disseram uma coisa muito importante: a espiritualidade conjugal sem ação é meio caminho. A espiritualidade conjugal obriga-nos, impele-nos à missão. Evangelizar não é um convite, é um dever nosso. Obrigada.